Bom, vamos lá então agora para o próximo exercício, que é pelo método de Volhard, no exercício 7. No exercício 7 ele diz que a quantificação de brometo pelo método de Volhard, nessa quantificação, 0,650 gramas de uma amostra sólida foi dissolvida em 50 ml de solução. Então vamos lá. Então a massa da minha amostra é igual ao quê? 0,650 gramas. Isso aí foi dissolvido em 50 ml de solução. Então, o volume da minha amostra é o que? 50 ml ou 0,050 litros. Certo? Ela foi tratada com o quê? Com 20 ml de solução de nitrato de prata com concentração 0,250 mol por litro. Então eu sei que volume de AgNO3 que foi adicionado é 20 ml, 20,00 ml, está falando ali? Isso aqui então é 0,02000 litros. Ele fala que a molaridade dessa solução de AgNO3 é o que? 0,250 mol por litro. Se eu sei a molaridade, é porque esse é um padrão. Essa é a molaridade e o volume do AgNO3. Aí depois ele ainda fala o quê? Que o excesso de íons prata foi titulado com 4,25 ml de uma solução de tiocianato de potássio 0,100 mol por litro, usando uma solução contendo íons ferro 3, que seria o nosso indicador. Então eu sei o quê? Que o volume de tiocianato, volume de KSCN, tiocianato de potássio, é igual a quê? 4,25 ml, que é igual a 0,00425 litros. E ele fala o quê? Que a molaridade do KSCN é igual a 0,100 mol por litro. Ele fala que foi utilizado o ferro 3 como indicador. Isso porque a gente já sabe que é o método de Volhard, né, que usa o ferro 3 como indicador. Ele ainda também nos informa que a massa molar do Br- é igual ao brometo, né, igual a 79,904 gramas por mol. Esses são os nossos dados do exercício. Tá certo? Aí ele pergunta, na questão A, determine o analito, o titulante e o indicador dessa solução. Então a gente sabe que no método de Volhard, a gente já sabe que o indicador é o ferro 3. Isso aí já está determinado, né? Porque ele vai reagir com o tiocianato depois e formar aquele complexo vermelho, conforme a gente já aprendeu na parte da teoria dessa disciplina. Agora temos que determinar quem é titulante e titulado, tá certo? O analito e o titulante. Então, o analito é aquilo que a gente quer determinar. O que a gente quer determinar? O brometo, não é? Então, o nosso analito é o brometo, que é o Br-. O nosso titulante, que é o titulante? Aquela solução que vai na bureta. A gente sabe que no método de Volhard, o que acontece? No início nós temos uma amostra, tá certo? No caso, essa nossa amostra aqui, a gente sabe que ela é aquela amostra que tem uma massa de 0,650 gramas. Ele fala que essa amostra foi dissolvida e transferida num balãozinho e foi dissolvida em 50 ml. Então aqui eu sei que toda essa amostra veio para cá. Aqui eu tinha brometo e aqui eu ainda tenho brometo, porque ela foi dissolvida nesses 50 ml. Tá certo? Depois, aqui foi adicionado os 20 ml do AgNO3. Então aqui eu venho aqui depois e adiciono o AgNO3. Provavelmente não dentro do balão, né? Porque esse balão aqui que tem o volume de 50 ml, a gente
ele não vai caber. A gente vai transferir toda essa solução talvez para um Becker ou para um Erlenmeyer maiorzinho e vamos adicionar essa quantidade do nosso primeiro padrão. Então a gente sabe que a quantidade de AgNO3 aqui que a gente está adicionando tem que ser uma quantidade superior ao brometo, porque parte do AgNO3 vai reagir com o brometo, parte dele vai sobrar. E depois, nesse sistema aqui, onde eu vou estar, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui um Erlen grandão, um Erlenmeyer. E a gente vai fazer depois o quê? Uma titulação. Finjam que isso daqui é uma bureta, tá certo? Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o AgBr que eu formei durante a solução. Eu vou ter NO3-, que é nitrato, que sobrou da minha solução, que depois a gente vai ver as reações. E além disso, eu vou ter ainda prata que sobrou, Ag+, que sobrou. E é com esse Ag+, que está em excesso, que eu vou reagir o quem? O meu KSCN, o meu tiocianato. Como eu falei que o titulante é quem está na bureta, então aqui quem está na bureta é o tiocianato. Então é meu tiocianato de potássio, que é o KSCN. Tiocianato SCN-, K+ do potássio, tá certo? Titulante, analito. E o meu indicador seria quem? Seria o ferro 3, Fe3+, que eu preciso ter aqui, para que todo o tiocianato, quando ele estiver reagindo aqui, primeiro ele vai reagir com a prata que estava em excesso, que sobrou da primeira reação. Quando toda a prata acabar, o primeiro tiocianato vai reagir com o ferro, formando um complexo vermelho, e a partir daquele momento eu paro a minha titulação, começou a aparecer a corzinha vermelha, eu paro a titulação, e vou ler o volume que eu usei do tiocianato, tá certo? Aí para saber quais são as reações químicas, que é a nossa questão B. Então aqui do indicador, quem é? O ferro 3, que é o ferro e um ferro 3+, assim, ou Fe3+, assim, tá certo? A parte B, o que o exercício B me pede? Escrever as reações completas, as duas reações. Então a parte B, quais são as reações que eu vou ter envolvida nessa titulação? A primeira reação vai ser o meu analito, que é o brometo reagindo com a prata. Então eu teria o quê? Br-, que vai reagir com isso aqui aquoso, né? Não posso esquecer o estado físico. Vai reagir com AgNO3 aquoso também. Produzindo o quê? Produzindo a prata reage com o brometo, vai formar AgBr, que eu sei que é um sólido, mais NO3-, que vai estar aquoso. Nunca sozinho, né? Ele vai estar sempre presente ali com o outro contraíon. Mas como a gente sabe que na amostra tem brometo, mas não fala qual é o contraíon, a gente não sabe. Então a gente representa a primeira equação química dessa forma. Só que eu vou ter um excesso dessa prata sendo adicionada. Daí no segundo caso, o que acontece? O que sobrou dessa prata vai ser AgNO3 aquoso, ele vai estar reagindo com quem? Com o tiocianato na segunda reação, com KSCN também aquoso, que é meu segundo padrão. O método de Volher tem sempre dois padrões. Então aqui vai formar o quê? AgSCN sólido mais o meu KNO3 aquoso, tá? Então essas são as duas reações químicas que eu vou ter, tudo bem? E como que eu vou chegar e depois então calcular a molaridade do iodeto nas amostras? Perdão, do iodeto não, do brometo nas amostras, né? Para calcular, que seria a questão C. No C, ele quer o quê? Molaridade de brometo. Então, emissão de Br-, essa daqui é a dúvida. Então eu tenho que lembrar o quê? O brometo é exatamente a quantidade de brometo que reagiu com a prata que eu coloquei ali, mas eu coloquei prata em excesso. Então no total eu coloquei essa prata que participou da primeira reação, mais a prata que sobrou e participou da segunda reação. Então o que eu sei? A prata total, essa prata mais essa prata,
ela vai ser simplesmente o quê? A somatória do tiocianato mais a somatória do brometo. Que toda essa prata que eu tenho aqui, parte dela reagiu com brometo, parte reagiu com tiocianato. Lembrando que ambas as reações são de estequiometria 1 para 1. Tá certo? Então, o que eu faço? Eu sei que o número de mols de brometo é igual ao número de mols de prata que reagiu na primeira reação. Só que sobrou prata. Essa quantidade de prata que reagiu na segunda reação é a quantidade de tiocianato. Então, se eu determino a quantidade de tiocianato, que eu posso simplesmente na molaridade o volume de tiocianato, eu sei o número de mols de tiocianato que eu coloquei, eu sei o número de mols de prata que reagiu com ele. Como eu tenho molaridade e volume da prata, do nitrato de prata, eu também sei a quantidade total de prata que eu coloquei. Então eu sei a somatória dessa prata mais essa prata, eu consigo obter pela molaridade e volume aqui. Então se eu sei a prata total, a quantidade de prata total, e sei a quantidade de prata que reagiu na segunda reação, se eu pegar o total e subtrair o que reagiu na segunda reação, que é exatamente a quantidade de tiocianato, a diferença entre esses dois vai ser exatamente o número de mols de brometo que eu vou ter. Tá certo? Então, como que eu faço? Primeiro eu acho o número de mols de tiocianato, e esse número de mols vai ser igual à quantidade de prata que eu tinha reagido na segunda reação. Aí eu posso chegar e saber o número de prata total, que eu também sei pela molaridade e volume. E subtraindo um do outro, eu consigo saber a quantidade de brometo que eu tinha. Vamos fazer assim? Então, eu vou começar pela prata primeiro. Então, número de mols de AgNO3 total vai ser igual a quê? Molaridade de AgNO3 vezes o volume de AgNO3, que é igual a quê? Molaridade 0,250 mol por litro, volume 0,02000 litros. Isso daqui vai dar quanto? Pegando a nossa calculadora, 0,250 vezes 0,02000. 5 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 10 a menos 3. O quê? Mol. Porque o que tem mol por litro, aqui eu tenho litro, cortou litro com litro, ficou mol. Esse é o número de mols de prata total. Agora, número de mols de prata que reagiu na equação 2, que é igual ao quê? Número de mols de tiocianato que eu adicionei no meio, é igual ao quê? Molaridade de tiocianato, KSCN, vezes o volume de tiocianato, que é o quê? 0,100 mol por litro, vezes o volume de tiocianato, que é 4,25 ml. 0,00425 litros. Fazendo isso, 0,100 vezes 0,00425, 4,25 vezes 10 a menos 4. Ou se eu quiser transformar isso daqui em 10 a menos 3, como que eu faria? Era só eu chegar e saber que isso daqui é o quê? 0,425 vezes 10 a menos 3 litros. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, tá? Que ficou bem difícil de enxergar aqui. Vamos ver se eu acho uma borracha aqui. Que eu não estava esperando isso. Para colocar essa partezinha aqui. Então, isso daqui vai dar o quê? 0,425 vezes 10 a menos 3 mol. Então eu sei que, se eu tenho o número de mols de prata total e sei o quanto reagiu com o tiocianato, a diferença disso vai ser exatamente o número de mols que reagiu com o brometo. Então o número de mols de AgNO3 que eu tinha na equação 1, que eu sei que é exatamente o número de mols de Br-, que porque é a quantidade de prata que reagiu aqui, ele vai ser exatamente o quê? Número de mols
de AgNO3 total menos o número de mols de prata de AgNO3 que reagiu na equação 2. Então vai ser o quê? 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro menos 0,425 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Não, perdão, pessoal, aqui é mol, né? Mol por litro não, aqui é mol, a gente está falando do número de mols. Então, vamos lá. 5 vezes 10 a menos 3 mol menos 0,425 mol. Então, o número de mols de Br menos vai ser igual ao quê? Isso menos isso. Então, eu sei que 5 menos 0,425 vai ser 4,575 vezes 10 a menos 3 mol. Tá certo? Esse é o número de mols de brometo que eu tinha. Agora, para transformar isso, eu sei que isso daqui, essa quantidade estava em quanto? Em 50 ml. Para saber qual é a molaridade, eu tenho que transformar isso em mol por litro. Então, eu sei que essa quantidade estava em 50 ml, que é 0,050 litros. E para 1 litro, eu vou ter o quê? X. Então, esse meu X vai ser igual ao quê? Esse valor que eu tinha, né? 4,575 vezes 10 elevado a menos 3. Isso dividido por 0,050. Então, vai dar o quê? A molaridade dele vai dar 0,0915 mol. Esse é o número de X. Só que esse número de mols está em 1 litro. Portanto, a molaridade do Br- vai ser igual a exatamente 0,0915 mol por litro. Achei a molaridade. Agora ele me pede porcentagem em massa na questão D. Para fazer essa questão D, então, vamos ter que virar a folha. Na verdade, vou usar uma folha nova, tá certo? Só para a gente continuar com os nossos cálculos. Então, na parte D, aqui do exercício, ele pede o quê? Porcentagem em massa de Br-. Então, para fazer esse cálculo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, só dar uma coladinha aqui, para que a folha não fique escapando. Porcentagem disso, eu vou ter que chegar aí e descobrir, é exatamente o que eu quero. Se eu sei que eu tinha uma amostra, e a minha amostra lá no início, lembra que ela tinha 0,650 gramas? Agora eu tenho que saber o quê? Que esse número de mols aqui que eu encontrei é exatamente o número de mols de brometo que tinha nesse 0,650 gramas. Eu tenho que transformar essa quantidade em mols, eu tenho que se transformar em massa e comparar essa quantidade com essa daqui. Portanto, então, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 mol de Br-, ele tem... Qual que é a massa molar dele? Vocês se lembram? 79,904 gramas por mol. Então, 1 mol dele tem 74,904 gramas. Mas eu não tenho essa quantidade. Quanto que eu tenho? 4,575 vezes 10 a menos 3 mol. Portanto, eu tenho que pegar 4,575 vezes 10 a menos 3 mol. Vai ser qual em massa? Vai ser exatamente a massa de Br- que eu teria ali. Poderia chamar de X? Poderia. A massa, então, de Br- ela é igual a quê? Isso é só pegar esse número de mols e multiplicar pela massa molar, né? E dividir pelo número de mols. Então, eu tenho o que aqui? 4,575 e a menos 3, né? Vezes
7,4 não, me desculpa, pessoal, é 7,9. Aqui é 7,9 vezes 7,9,904. Dividido por 1 vai ser esse mesmo valor. Então, a massa de brometo vai ser 0,3655608, o quê? Gramas, porque mol vezes grama dividido por mol, mol com mol vai cortar, vai ficar só gramas. Então, essa massa aqui estava onde? Naqueles 0,650 gramas da minha amostra inicial. Portanto, então eu sei que 0,650 gramas era 100% da massa da minha amostra. E esse 0,3655608 gramas vai ser o quê? A porcentagem de BR que eu estou procurando, BR menos. Exatamente. Portanto, a porcentagem de BR menos da minha amostra vai ser igual a quê? Essa quantidade em massa vezes 100 dividido pela massa da amostra. Então, pego esse número que já estava aqui, multiplico por 100 e divido por 0,650, dando uma porcentagem de 56,2401230,8%. Vamos pensar em algarismos significativos. Tá certo? Aqui eu tenho 3 algarismos, aqui eu usei vários, né? O 100% é um número inteiro e perfeito, então não conta. Então eu tenho que representar isso também com 3 algarismos significativos no máximo. Então, portanto, essa porcentagem de BR menos vai dar o quê? 56,2%. Tá certo? Assim a gente finaliza esse nosso exercício.